Livro de 1 Crônicas, capítulos 3 e 4. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi nascidos em Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio. Depois Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Batseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Davi também teve uma filha chamada Tamar. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram: o mais velho, Joanã; o segundo, Jeoaquim; o terceiro, Zedequias; e o quarto, Jeoacás. Os sucessores de Jeoaquim foram seu filho Joaquim e seu irmão Zedequias. Os filhos de Joaquim, exilado pelos babilônios, foram Selaltiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias. A irmã dele se chamava Selomite. Seus outros 5 filhos foram Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Juzabe e Ezede. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. O filho de Jesaías foi Refaías. O filho de Refaías foi Arnã. O filho de Arnã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos Atuz, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias, Azricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías, Anani, 7 ao todo. Os descendentes de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Oratitas. Os descendentes de Etã foram Jezreel, Isma e Idbás, sua irmã Azelelpone, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzã. Todos esses foram descendentes de Uro, filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Naará deu à luz a Uzã, Éfer, Temene e Astare. Elá deu à luz a Zerete, Izar, Etnã e Cós, antepassados de Anube, Zobeba e todos os clãs de Aarel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: "Eu dei à luz com muita dor." Jabes orou ao Deus de Israel: "Ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição." E Deus atendeu a seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teína. Teína gerou Ir-Naás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. Os filhos de Otniel foram Atate e Meunatai. Meunatai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, assim chamada porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealeel foram Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mered deu à luz a Miriam, Samai e Isbá, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá que deu à luz Gered, pai de Gedor, Eber, pai de Socá, e Jecutiel, pai de Zanoa. Mered também se casou com Bitia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era irmã de Naã.
Um dos seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Maressa, os clãs dos que trabalham com linho em Bet-Asbeia, Joquim, os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que governaram Moabe e Jazo-Bileém. Esses nomes vêm de registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Gedera e que trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jaribe, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Mibzão e Misma. Os descendentes de Misba foram Amuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum dos seus irmãos teve uma família grande. Por isso a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa contra a tribo de Judá. Habitavam em Berseba, Moladá, Azal-Sual, Bila, Azem, Tolad, Betuel, Ormá, Ciclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas cidades permaneceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém, Azã, 5 cidades com os povoados ao seu redor até Baalate. Esse era seu território e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zingri e filho de Semaías. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cã tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã e dos meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitaram ali, até hoje. Salmo de número 87. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filistia e Tiro e até a distante Etiópia. Ali todos se tornaram seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá: ali todos desfrutam os direitos dos cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade quando o Senhor registrar as nações. Ele dirá: ali todos se tornaram seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará: a fonte da minha vida brota de Jerusalém. Carta aos Efésios, capítulo 5. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-os à luz.
É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água pura por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ama o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta, cuida dele como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa pai, mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido.